Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Bacelar e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do administrador infiel, do administrador astuto. Ela está registrada na Bíblia em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 15. E quando eu comecei a estudar sobre finanças, à luz da palavra de Deus, esse foi um texto que me trouxe uma pulga atrás da orelha. E ontem, estava conversando com a minha esposa e ela leu sobre essa parábola e me perguntou, fez algumas perguntas. E eu tive a ideia de gravar e compartilhar essa resposta com você. É interessante notar que eu não quero aqui esgotar todas as possibilidades, e nem colocar Deus dentro da minha caixinha. Eu sou um ser finito diante de um Deus infinito. Eu sei que Deus fala de forma muito pessoal e usa textos para falar o coração daquela pessoa que está lendo, que está ali diante da palavra. Inclusive, um dos textos que eu vou citar aqui, que está no mesmo contexto dessa parábola, é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Quantas coisas Deus já falou ao meu coração através dessa parábola, mas, apesar disso, eu não posso perder o contexto na qual Jesus falou essas parábolas, tá? E isso é o que a gente vai conversar aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá para Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 15. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, ele o chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu patrão, do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A parábola busca responder uma pergunta. Então, vamos buscar entender o contexto e saber quem estava ouvindo e qual é essa pergunta. Se nós voltarmos um pouquinho para o capítulo 15, logo no começo do capítulo, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, a gente tem aqui, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Opa, peraí. A gente já tem a primeira resposta. Essa parábola é endereçada aos fariseus, aos mestres da lei, aqueles que se julgavam os grandes santos, que estavam ali olhando para Jesus, que estava com pessoas comuns, pecadores, publicanos,
pessoas, entre aspas, inferiores àqueles fariseus pela concepção deles. E aqueles fariseus estavam cochichando entre si. Olha aí, esse tal aí de Jesus que se senta com qualquer um. E aí Jesus resolve contar uma parábola para eles. E no capítulo 15 existem 3 parábolas que antecedem essa parábola que nós lemos. Tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, né? Ou do filho pródigo, como é mais conhecida. Em todas essas parábolas existe uma relação entre quem é o publicano, o pecador, e quem é o fariseu. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, aquele filho que fica em casa fazendo os deveres, né, como um servo, ele está sendo comparado com os fariseus. Enquanto que aquele filho perdido, né, que fez tudo errado, mas que retornou para casa, que voltou a viver, como o texto nos diz, está sendo comparado com os pecadores, com os publicanos. E essa relação entre fariseus e publicanos também está na nossa parábola do administrador infiel. Cadu, quem é esse publicano? Quem é esse pecador na parábola? É justamente o administrador infiel. E o texto, a gente precisa deixar isso bem claro, em momento nenhum o texto está dizendo que você deve agir de forma errada, né? Muito pelo contrário, lá naquele versículo 8, que é o versículo mais polêmico, entre aspas, a gente tem aqui, ó, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Então ele não está dizendo que esse administrador é um modelo, um filho da luz, alguém que está restaurado e que está agindo da forma correta. Pelo contrário, ele está dizendo que esse cara é um cara errado, que fez coisas erradas e que está perdido. Assim como estava perdida a ovelha por ter se desviado do caminho que o pastor tinha dado, assim como estava perdida a dracma e assim como estava perdido o filho. Então esse administrador infiel, ele representa nessa parábola os próprios pecadores em sua condição de pecado, em sua condição de estarem errados. Mas, apesar de estarem errados, diante dessa situação de terem sido confrontados, porque o Senhor confronta o administrador, e diante desse confronto, ele se vê numa situação em que ele precisa mudar, que aquilo que ele vinha fazendo já não daria mais resultado, já não era o caminho correto a ser seguido. Então esse administrador, ele volta e abre mão de dinheiro em troca de servir aquelas pessoas que estavam ao redor. E aí o Senhor, apesar de saber que ele era infiel, desonesto, mas elogiou essa posição de abrir mão de riquezas. Então ali no versículo 14 a gente tem um entendimento de que o coração daqueles fariseus era dominado pelo amor ao dinheiro. Versículo 14, os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. O que Jesus ensina nessa parábola é que dentro do meu e do seu coração só há espaço para adorar a Deus e que o dinheiro não pode assumir uma postura de senhor sobre as nossas vidas, assim como estava assumindo a postura de senhor sobre a vida dos fariseus. Porque quando ele se torna senhor, eu me torno escravo desse dinheiro. Se eu permitir que o dinheiro tome um lugar no meu coração, eu começo a ter as minhas decisões fundamentadas e baseadas no dinheiro e não nas orientações que eu tenho do Espírito Santo de Deus sobre o próximo passo que precisa ser dado. A parte controversa, que é o fato de ser um administrador infiel, denota que, mesmo eu e você sendo pecadores, ainda assim podemos ser resgatados e podemos ser transformados. Mesmo sendo falhos, temos a chance de ter uma postura correta, de tomar decisões astutas, como é colocado no texto, como no exemplo de abrir mão de dinheiro, abrir mão de riquezas em troca de relacionamentos. No final das contas, a gente precisa buscar sabedoria para como lidar com os recursos que estão confiados em nossas mãos. E lembrar sempre que no trono do nosso coração só há espaço para um único Deus. E que Deus quer que nós sejamos verdadeiramente livres da escravidão que o dinheiro pode nos causar.
Se você teve um discernimento diferente ou ficou alguma dúvida, escreve nos comentários aqui embaixo. Lembra também de curtir e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama e que você acredita que esse vídeo vai poder somar na jornada de vida dela. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço. Fica na paz de Deus.